conta mais barato. A minha pergunta para você, Patrícia, nesse cenário, o país que todo mundo sabe, o Brasil, eu tive agora recentemente no Mato Grosso do Sul, junto com o Bispo Renato Cardoso, nós fomos em Cuiabá e fomos também em Campo Grande, 2 estados. A gente pega aquelas estradas ali, e a gente corta aquelas estradas, a gente vê de um lado soja, soja, do outro lado trigo, trigo, do outro lado boi, boi, boi zebu, boi Nelore. A gente vê a grandeza do canteiro produtivo que é o Brasil com respeito ao alimento. Sabe? São quilômetros e quilômetros e quilômetros de plantio, são quilômetros e quilômetros e quilômetros de pastos. Hoje, até tantas discussões que estão acontecendo no Brasil com respeito a reservas indígenas, demarcação de reservas indígenas, gente querendo dizer o seguinte, temos que proteger, porque senão vão plantar aqui e vão produzir mais. O que o brasileiro, para ajudá-lo a entender e pensar, que saída para esse questionamento que está na cabeça das pessoas hoje, a gente possa ajudá-las a pensar, elas têm para resolver esse problema. Porque se o Brasil é esse celeiro todo, por que os preços estão tão caros? Bom, existe um conceito básico da economia, que é a lei da oferta e da procura. O que determina preço de produto e de serviço, e seja lá do que for, é oferta e procura. Então, a gente veio aí de 2 anos de pandemia, onde se produziu muito menos do que o normal. A agricultura, por exemplo, teve muita perda, principalmente no começo dos fechamentos, porque como é que você fazia aquele alimento chegar até o outro lado do país? Porque, por exemplo, o senhor passou no meio de um monte de plantação no centro do Brasil. Sim. Como é que aquilo chega para o norte, para o sul? Né? Se está tudo fechado, se está tudo parado, se nós, né, paramos um país desse tamanho. Então, quando o alimento não chegou na outra ponta, pela falta da logística, porque estava tudo fechado, você não tem produto. Então, o pouco produto que tem, o preço sobe, porque você tem pouco produto, muita gente querendo comprar. A demanda é muito grande, né? Sim. Se você tem 5 para servir 20 pessoas, você vai ter esses 5 custando muito mais caro. Se você tem 200 para servir as mesmas 20 pessoas, obviamente esse preço vai cair. É assim que as coisas funcionam na economia. Isso é básico. Então, o lockdown é aquele discurso. Fica em casa, a economia a gente vê depois, fecha tudo, a economia a gente vê depois. É um dos responsáveis também desse abuso do aumento de preços. Sem dúvida nenhuma é. Porque uma vez que você emperra a cadeia produtiva, não tem produto e você tem mais pessoas precisando daqueles poucos produtos que tem, o preço vai subir. Óbvio, né? Se a gente, para dar aqui um exemplo bem simples, hoje o Brasil, por exemplo, ele tem falta de pessoal qualificado na área de tecnologia. Então, um sujeito formado nessa área, bom profissional, o salário dele é pequeno ou é grande? É bem alto, né? Por quê? Os profissionais do TI, chamados profissionais de TI, né? Por que é alto o salário dele? Porque tem pouco profissional no mercado. Porque ou paga ele ou fica sem. Agora, a partir do momento em que daqui 5, 6, 7 anos a gente tiver muitos desses profissionais, o que vai acontecer com o salário? Vai diminuindo, né? Óbvio. Então, isso independe do país. É no Brasil, é nos Estados Unidos. Isso é da economia. As coisas são assim. Menos produto, preço mais alto. Então, essas pessoas que fecharam tudo, né, que disseram a economia a gente vê depois, este é o depois. Nós estamos no depois. E a gente está num depois ainda agravado pela questão do conflito Rússia-Ucrânia, que também tem a ver com o alimento brasileiro. Porque o senhor disse, como é que a gente pode ter tanto pasto, como é que a gente pode ter tanta comida, tanta soja, tanto tudo disso, e o preço subindo? Primeiro, porque
esses agricultores vão precisar recuperar o que eles perderam. Sim. Ninguém sobrevive de, né, O prejuízo luz solar. foi grande, né? Vocês Vai tiveram recuperar, vai ter que recuperar, né? Então, a produção deles também está mais cara. Os fertilizantes que nós utilizamos no Brasil são importados. Onde se produz fertilizante? Na Europa. O que é utilizado para produzir esses fertilizantes? Gás. O gás vem da onde? Da Rússia. A Rússia fecha a torneirinha do gás, cobra quanto quer, porque ou paga ou eu fecho a torneirinha do gás, e você não tem, entre N outras coisas, e na Europa o gás é uma coisa extremamente necessária por causa do clima, por causa do frio. Né? Se você não aquece a sua casa com gás, não dá. Hoje, a discussão em cima do que você falou, a discussão no Congresso é justamente isso. A questão da exploração do potássio, para a gente poder ter a autossuficiência. O país não tem autossuficiência. Exatamente. Agora, pegando um pouco desse catado tudo de pandemia, nós vivemos isso, Ed. Mas, deputado, com relação a essa parte ainda sobre a escassez, que a gente não produz os fertilizantes, né, para fertilizantes, desculpa, para agricultura. E aí tem um projeto, inclusive, que está pretendendo, então, utilizar as terras indígenas. Sim. Só que também tem um detalhe quanto a isso, que já se diz que até chegar a um ponto de você produzir e dar conta do mercado, você precisa de uns 5 anos. Então, esse projeto que está tramitando lá não seria imediato. A gente não teria uma resposta, uma solução imediata para isso. Não, mas é um começo, já é um começo, já se preparando. que é um planejamento que a gente Se não você fez. não começar que a hoje, gente daqui nunca a 5 fez, anos você vai né? estar discutindo exatamente a mesma coisa. A gente nunca fez esse planejamento e por isso que também a gente está numa crise agora, que é essa escalada do preço dos combustíveis, a gasolina no Brasil, tem muito a ver com a falta de planejamento dos governos passados. Isso não é culpa do governo atual, não é culpa tão somente dessa questão da guerra entre Ucrânia e Rússia, da questão da pandemia, por exemplo. Tem muito da história de como isso tudo começou. Né? Porque a gente vai ver, por exemplo, a questão da pandemia. Os carros ficaram todos parados. Então, o combustível baixou. Naquele momento, baixou. Porque não tinha... O barril do petróleo, inclusive, no mundo, teve a maior queda nesse período da pandemia. Só que agora tem guerra. A guerra ela vai desestabilizar tudo. Então, não tem como fornecer o petróleo que está lá naquela região tão crucial, a Amazônia ali, de conflito mesmo. Se a Rússia é uma das principais... Lembrando que a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo segundo maior produtor do mundo. Para a Rússia escoar toda essa produção, primeiro, que ela precisava estar de bem com o mundo, né? Coisa que ela não está. Que ela está sofrendo. Ela está sofrendo sanções. E para ela escoar esse petróleo, ela não tem mar. O mar dela é todo congelado. Então, ela não consegue sair pelo fundo. Por onde ela tem que sair? Ela tem que escoar pela Ucrânia, né? Sim. Então, na Ucrânia, ela está em conflito. Como é que vai sair esse petróleo? Então, começa toda esse conflito, ele vai repercutir, sim. E tem a questão da Petrobras também. A Petrobras, no início de tudo, ela começou uma estatal que praticava um preço que, até a gestão da Dilma, como era feito? O senhor pode falar até melhor sobre isso. Aliás, ali, o que acontece? A Petrobras... fala assim, por que o presidente não interfere na Petrobras? Isso tirou as palavras da minha boca. Por que não interfere na Petrobras? Porque o que todo mundo quer, que o presidente vá lá, manda o presidente embora, mas é um conselho, ele não pode, ele não tem autoridade para isso. É uma sociedade, né? Exatamente. Que é capital aberto. Capital então, aberto. O governo ele estrangeiro, tem a maioria estrangeira. Exatamente, tem acionistas. Os acionistas são internacionais. Então, o que ocorre? Até 2016... no governo passado, que o senhor estava falando no início aqui, de quem é a culpa, tem uma culpa muito grande nessa política de preço da Petrobras. Porque a presidente Dilma, na época, ela interferia. Ela interferia para quê? Para manter popularidade. Só que o que aconteceu... Ela subsidiava o preço. Exatamente. Então, por exemplo, Mas aí está o conflito. Aí está o conflito do povo brasileiro. Vamos pensar nas pessoas que são da classe da classe D e E. As pessoas que são mais pobres. Esse discurso que hoje o PT utiliza, que a esquerda utiliza, de que, não, na nossa época, nós intervíamos nos preços, na política de preços da Petrobras.
hoje comparado com o discurso do atual presidente ou a falta da fala dele, que eu acho que ele já deve ter, eu não vi, mas ele já deve ter discursado sobre isso, essa questão da participação de intervenção dele nos preços de combustível da Petrobras. Essa luta que faz as pessoas que estão em casa, que não têm o conhecimento da parte econômica, porque não tiveram estudo, acesso a isso, ou que não acompanham o cenário político através das mídias e tudo o que tem, porque brasileiro, infelizmente, a gente tem essa memória muito curta mesmo, mas como as pessoas elas estão sendo hoje, ouvindo hoje, sofrendo na pele o preço abusivo dos combustíveis, e ouvem do outro lado o ex-governo, ou o PT, o pessoal do PT, que vem hoje discursando maravilhosamente bem disso, falando, quantas vezes a nossa presidenta, eu já até vi vídeos mostrando, fazendo comparações, em que, na época dela, o dólar estava num preço, havia uma inflação maior, mas a gasolina estava menor. Quer dizer, mostrando descompasso e uma falta da atuação do governo hoje. Mas quebrou a Petrobras. Mas é isso que a gente tem que entender. Mas é porque ela tirava do bolso, né? Em 2006, a Petrobras tinha uma dívida de 96 bilhões. Isso você não vai ouvir em outro lugar, tá, gente? 96 então, bilhões atenção, tá? de dívida. Então, o que foi preciso fazer em 2007, quando já era outro presidente, que era o Temer? Porque aí, lá foi votado o quê? O teto de gasto, porque o país estava quebrado, não se podia gastar mais. E a Petrobras quebrada, não tinha política de preço, estava bagunçado. O que fazer com tanto prejuízo? Veio o Lava Jato, porque teve muita roubalheira, corrupção, destruir a Petrobras. E a política e a interferência. Então, essa dívida que ela tinha, precisou fazer um PPI, que é um programa de paridade internacional. Foi aonde casou com o dólar. Então, a partir dali, tudo que movimenta a Petrobras, a política de preço, é baseado no dólar. Aí fala assim, mas vem cá, mas o dólar esses dias caiu e a gasolina subiu. Mas o problema é que o barril do dólar subiu. Esse foi Michel Temer, né? Michel Temer que fez... ele trouxe a paridade do preço da gasolina atrelado ao dólar e ao petróleo. Posso dar um exemplo bem popular? Só comentar essa parte Sim. do petróleo. O que é importante a pessoa que está em casa entender? Poxa, é tão difícil já a gente ficar sujeito à variação do dólar e agora a gente está também sujeito à variação do petróleo, porque são coisas distintas. Petróleo é um commodities, né? Que ele é uma mercadoria, que ela tem o mesmo preço em toda parte do mundo. Por isso que todo dia a Bolsa de Valores vai dar lá, o barril do petróleo hoje está 97, chegou a quase 140. 149. 149. Essa variação compõe o preço aqui para a gente, porque a opção a nossa política de preços, adotada pelo Michel Temer, ela fez a paridade. A da Dilma, não. A Dilma fazia o seguinte, quanto está lá fora? Está 100. Só que eu quero deixar o meu povo satisfeito aqui, porque eles não vão pagar 100, o equivalente ao proporcional a 100. Aqui eu quero que mantenha sempre com 60. Então, essa diferença de 40, a Dilma pegava, tirava do bolso, mas não o bolso dela, o nosso bolso, e subsidiava o custo. Mas isso não funciona, não tem como se fazer mais isso. Exatamente. Por quê? Já caiu? Se tratar de uma empresa de capital aberto e internacional, lá fora eles olham e falam assim, não vamos levar a gasolina lá para o Brasil. Porque eles são birutas. E o Brasil, não vamos levar para lá porque eles vão interferir e vão vender para outros lugares do mundo. E aí é onde o Brasil não é autossuficiente para poder manter... O Brasil seria autossuficiente, pois não é, porque o que acontece de novo? Volta no tempo, volta na história, na formação da Petrobras. Petrobras, ela criou toda a sua estrutura para fazer o refinamento de petróleo para o petróleo leve. Quando a Petrobras, enfim, agora, em 2007, ela conseguiu a exploração do pré-sal, descobriu o pré-sal. Vai lá nas camadas mais profundas, encontrou o pré-sal. Vamos explorar, então, porque ela tem condições para isso. Tem pessoal técnico qualificado, altamente qualificado, a Petrobras, tem toda essa expertise, essa ciência para fazer, foi lá e localizou o pré-sal. Chegou lá, começou, bom, vamos furar e vamos ver o que tem aqui embaixo. Quando o petróleo surgiu ali, é um petróleo pesado.
A Petrobras faz o ano que vem 70 anos. Então, ao longo de décadas, ela se preparou para quê? Para o petróleo leve, para o refinamento de petróleo leve. Quando a gente encontra uma bacia gigantesca que vai suprir toda a necessidade que a gente tem, o que acontece? Não dá para refinar aqui. Aí ela pega e vai exportar esse petróleo para refinamento lá fora, porque tem essa condição de fazer, e depois ela vai importar. Novamente. Ela importa os derivados. Nós falamos e aí, agora há pouco do potássio, né? Mas vai demorar 5 anos. Sim. O pré-sal, eu era deputado federal em 2010. Quando nós votamos, foi uma guerra para poder fazer essa exploração também do pré-sal no Brasil. Sim, e lá em 2010, verdade. com a grande discussão, nós conseguimos aprovar, e hoje o pré-sal é vamos dizer assim, um grande potencial que o país tem. Agora, aproveitando esse gancho, porque nós não estamos falando de um commodity qualquer. O petróleo então, é um commodity diferente. Por que acontece? Ele atua diretamente, aí onde a gente vai entrar nessa questão dos preços, daquelas pessoas que estavam ali, aquela senhora, falando que não tinha o gás, que não tinha comida na mesa, que não pode comer carne, não pode nada. Por se tratar de um commodity principal, ele é essencial na geração de energia, da logística do país. Então, ele age diretamente na cadeia produtiva, que a senhora colocou bem aqui, em todos os produtos do país. Aí é onde está a grande discussão. E as pessoas olham e falam, mas, deputado, nós temos o petróleo aqui no Brasil, mas muitos não sabem, nós mandamos, exportamos o petróleo, para depois a gente importar os derivados do petróleo, porque as nossas refinarias não são autossuficientes para atender o país. Então, e aí você ouve na televisão o político populista falando que nós somos autossuficientes. Não somos. E as pessoas compram isso, porque é o que a mídia coloca. Olha, porque você sabe, a mídia hoje tem lado, né? Sim. A mídia tem lado. Na verdade, todas as mídias têm, né? Porque o que a gente pode verificar Sim. hoje é que cada canal de televisão tem o seu presidente, o seu presidenciável Ok. preferido. E ali ela trabalha. Você tem que ter, seja lá qual for o seu presidenciável preferido, a mídia tem que ter um compromisso com a verdade. A partir do momento que alguém Deveria. coloca a cara na televisão e diz o Brasil é autossuficiente em petróleo, isto é mentira. Não interessa qual é o seu candidato preferido. Isto não é verdade e isto tem que ser colocado da forma que a gente, por deveria exemplo, ser um está colocando. O compromisso, problema é a né? politização Exato. Da de uma informação. questão, exatamente, de uma questão que ela é para ser discutida em todos os níveis. Porque Pois é. e aí entra aquela questão, mas e o governo de hoje? Porque nós falamos aqui do governo passado. A gente falou de 2 governos, né? A gente falou do governo que era do Michel Temer e a gente falou Governos agora, passados, mas e o passados. governo atual? O governo atual, ele tem que ter um pouco mais de posição firme. Eu falo isso porque eu estou dentro do Congresso. Então, muitas das vezes na pandemia, o Congresso teve que se manifestar para poder a gente Por votar falta de matérias ação. importantes para poder atender aquela população. Na questão do auxílio emergencial, a questão da própria vacinação, questões importantíssimas da pandemia, do decreto de guerra, que foi chamado assim, para poder atender a população no momento que é de guerra, como está lá na Ucrânia hoje, porque a pandemia foi uma guerra para nós. Da gente ficar aqui, todo mundo dentro de casa, por decretos, né, impositivos, que foram decretos duros, que todo mundo tinha que ficar calado, ficar dentro de casa, e tudo isso aí afetou. Então, a gente tem muito que falar aqui ainda essa noite, viu, Eu não tenho pressa, não. para poder, para a Mas gente já- também acontece? identificar. Eu acho que o que a gente está falando aqui já é uma de grande valia, porque o questionamento do povo, as pessoas têm memória. As pessoas se lembram na época do governo do PT, a presidente trabalhava com a paridade dos preços. Eu estou ouvindo isso hoje de uma grande corrente de pessoas que estão disputando, inclusive já são pré-candidatos a deputados, a senadores, a governadores, e principalmente ao próprio ex-presidente, que agora vem novamente, depois de ter passado alguns dias não sei dizer se é férias na cadeia, mas a gente tem ouvido isso hoje, de que na nossa época, tinha essa paridade de preço, mas as pessoas não sabem o que isso ocasionou.
Ocasionou Então, caos. tem um exemplo muito simples do que aconteceu, né? Que a UED muito educadamente chama de subsídio. Na verdade, é uma Mas maquiagem. Sim, mas é o que Porque eles o que falam. acontece? É tudo palavra bonitinha linguagem, que a pessoa não sabe nem o que é, né? Mas, enfim. O que acontece? É como se um empresário tivesse uma loja. Ele tem uma loja. Uhum. Ele tem uma loja. E ele quer ser um cara querido pelo bairro onde ele tem a loja. Ele é o gerente da loja, ele não é o dono. Sim. Vamos lá, ele não é o dono da loja, ele é o gerente da loja. Todo mundo xinga o dono da loja porque o dono da loja é careiro. Sim. O gerente da loja que quer ganhar o povo para ele, que quer ser amado lá pelo povo, o que ele faz? Ele dá um desconto. Ah, você quer desconto? Eu te dou. Tá aqui um desconto. Só que ele não podia dar aquele desconto porque aquilo tira até mesmo a margem de lucro daquela loja. Mas ele dá o desconto. Ele vai quebrar essa loja a longo prazo. Ele vai quebrar a loja como quebraram a Petrobras. Exatamente como o deputado colocou aqui. Então, ele foi ali agradando as pessoas que diziam: aquele cara é legal, aquele sujeito é muito legal. Né? Então, o dono da loja é o Estado. Uhum. O sujeito que está lá administrando é o governo. Este governo irresponsável do cara que dá desconto quando não pode, né, que quer agradar a população, seja lá pela razão que ele queira, geralmente por benefício próprio, né, ele quebrou aquela loja. Ele quebrou o Estado. E depois ele vai embora. Porque ele fica ali um período limitado de tempo. Isso aí é muito interessante, Patrícia. Então, aí você faz o que depois com a loja? Os funcionários da loja Precisam do salário. não vão ter. Quebrou. Vão para a rua. Desemprego. As famílias deles. Desemprego. Vai gerar o desemprego. Aquele desemprego vai se somar ao desemprego de outras pessoas onde aconteceu a mesma coisa. Má administração, gastou o que não tinha. Ah, não tem dinheiro não? Vamos pegar um crédito. Não é isso que o governo faz? Vamos pegar um crédito. E quem vai pagar esse crédito? Nós todos vamos pagar. Então, isso foi uma maquiagem em cima de uma maquiagem, em cima de outra maquiagem, que uma hora, quando você lava o rosto, você vê A triste realidade. a realidade dali. Depois você desmontou, aí você vai ver a verdadeira face, digamos assim. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Muitas vezes o brasileiro cobra o político sem saber qual é a função daquele político, sem saber a importância do cargo que ele tem, sem saber a limitação que o cargo dele tem. Né? Eu estava falando até com um vereador, quando teve a campanha anterior, eu estava conversando com um vereador e eu falei assim: vereador, eu quero saber quais são as... Eu falei, vou repetir do jeito que eu falei. Sim. Falei, vereador, eu quero saber quais são as leis estúpidas que o senhor vai trabalhar para tirar. Ele morreu de rir, porque ele falou: Patrícia, você sabe o que mais um vereador é cobrado? Eu digo: sei. Eu acho que o senhor anda na rua e as pessoas falam assim: quais foram as leis que o senhor fez? Quais foram os seus projetos de lei? O povo quer mais lei, vocês querem mais gente mandando em vocês, eu não entendo isso. Então, a gente tem tanta lei, e tanta lei estúpida, porque eu não tenho outro adjetivo. No Brasil tem mais de 100 mil leis. Convivendo. E eu vou arriscar te dizer que metade delas são estúpidas. Não, elas não fazem sentido. Elas precisavam ser Então, revogadas. assim, você inclusive. quer uma pessoa que faça mais leis? Então, assim, eu falei para ele: eu voto no senhor se o senhor tirar um monte de lei estúpida que existe no Brasil. Porque existem N leis Mas estúpidas. isso é boa, é para desfazer leis, né? Desfazer. Se eu fosse candidata, eu ia dizer: eu desfarei as leis. Hashtag Porque, fica a olha, dica. porque assim, você tem que entender que as leis te emperram, elas te prendem. Então, a gente tem uma lei, eu acredito que o senhor vai se lembrar, tem uma lei que é a lei do saleiro. Olha que coisa útil. Olha que negócio útil na vida do brasileiro. Lei do saleiro. É a lei do saleiro. O que é a lei do saleiro? Nos estabelecimentos, nos restaurantes, nos bares, tarará, não pode ter um saleiro sobre a mesa. Para que é isso? Pelo amor de Deus. Aí vem lá o sujeito que tem água de bateria na cabeça, né, e que criou essa lei porque não tem mais o que fazer,
E diz assim, não, é porque, olha, o sal, ele é prejudicial. O sal, ele faz subir a pressão e a gente já tem X porcentagem de hipertensos aqui, então não pode ter o sal na mesa. Tá, não pode ter o sal na mesa. Mas pode ter o sal em outro lugar que não seja a mesa. Então, se você fizer assim, ó, garçom, me traz um sal, ele vem e te dá o sal. Aí você bota tanto sal que você quiser, morra, põe quanto você quiser, mas você não pode pôr em cima da mesa. Então, ele tem que tirar o sal. Novamente. Aí você fala, tá, mas qual é o problema disso? Primeiro que nós pagamos essa criatura que criou essa lei. Nós pagamos os funcionários do gabinete dele. Nós pagamos o tempo que ele perdeu para fazer uma lei dessa. E aí vai ter fiscalização para passar nesses lugares. E verificar se a Fiscal lei... pago por nós. E aí precisa ter mais fiscal, porque é mais lei, é tanta coisa que o fiscal, nem o fiscal dá conta, né? Nem que ele queira. E aí o fiscal passa lá no restaurante e fala, estava aqui o sal, eu vou multar o senhor, tá? Não me multe, pelo amor de Deus, tá? Então o senhor me dá um dinheirinho aqui, não sei o quê, tá. É para isso que serve, essa porcaria. Uhum. Então, não é que está pensando no sujeito que tem hipertensão e etc. Porque senão ia proibir o fast food, né? A gente não tem que apresentar lá a carteirinha para entrar não sei aonde, você tem que apresentar a carteirinha, né? Sim. Sabe a carteirinha. Então, sabe o que devia fazer? Falar assim, ó, aqui é restaurante fast food, o senhor quer comer aqui? Deixa eu ver o seu exame aí de triglicérides, de colesterol. Tá alto, o senhor não vai comer, não. Aí vai ficar bem difícil, né? Precisamos Porque nesse momento aí... desburocratizar. Exatamente. O Estado não pode entrar na sua casa e, de repente, regular seu sal, seu açúcar, esse tipo de coisa. Então, está acontecendo, já está um avanço assim, completamente Que desnecessário. também está né? super caro, né? Exato. Está dentro da Está tudo cesta caro. básica. E Mas voltando você veja como é importante você votar num legislador inteligente. A pessoa fica falando assim, é o Lula, é o Bolsonaro, como se uma pessoa Fosse o salvador da fosse pátria. salvar o mundo. É justamente O que a isso. gente tem que prestar atenção, gente, eu fico nervosa, o que a gente tem que prestar atenção é em quem nós vamos votar para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, porque onde acontece as coisas, Deputado. onde as Onde que coisas acontece acontecem. Assim, o Congresso Nacional E a pessoa hoje não lembra é o em quem responsável- votou, É não verdade. O Congresso Nacional, ele é o responsável por tudo que acontece dentro do país. Não é o presidente da República. Por que o que acontece? Dentro da pandemia agora, tantos projetos, foram, se eu não me engano, 125, 127 projetos foram votados só para atender a questão da pandemia. E ainda tem projetos que estão em andamento ainda do pós-pandemia. Mas veja só, vamos voltar no tema do combustível, Gasolina. da gasolina, Isso, gasolina cara. da questão da carne, que ninguém consegue comer mais carne. Aonde entra? É o Congresso que define.